Graça e paz, igreja. Como que estamos nesse domingo, né? Domingo chuvoso, gostoso, né? Tem um versículo que fala assim: orem para que o Senhor não volte no inverno, né? Mas aí nós temos uma pequena noção o porquê, né? Porque tudo remete a querer ficar em casa, né? Vou descansar. Mas não, acho que nós estamos no melhor lugar, né? Que é na casa do Pai. Peço para os irmãos abrirem em 2 Timóteo, capítulo número 4. Irmãos, quero fazer essa abertura com uma observação, né? Nos dias de hoje, nós temos vivido vários tipos de movimento, né? A rede social, ela vem com um âmbito muito bom de ajuda, né? De informação, mas também ela vem com uma questão muito perigosa, que é a disseminação de informação, às vezes a distorção daquilo que é santo, a distorção daquilo que é o foco, né? E essa semana eu conversando com um amigo meu, a maioria conhece, o Luciano, né? Que já foi membro aqui da igreja, líder também. E nós estávamos conversando sobre exatamente isso. Ele estava falando sobre legendários até, né? Então, nós estávamos falando sobre legendários e ele fazendo um comentário, né? Tipo, pô, Davi, você é legendário? Eu falei, sou, tal. Aí ele, caramba, né? Mas olha a situação, como que tá distorcido, né? E eu falando para ele, cara, como que o ser humano, às vezes, ele pega algo que tem um propósito e ele distorce. Como a rede social tem esse poder. Então, ele pega aquilo que às vezes tem um propósito que é para salvar vidas, que é para propagar o evangelho, e ele acaba distorcendo, né? Alguns líderes pegam, captam e distorcem para fins de tirar proveito próprio ou para fins de controle. E aí eu comentando com ele, falando, cara, mas não me surpreende isso, né? Não me surpreende escândalos, não me surpreende que as pessoas com alguns propósitos fez dignos, né, de levar o evangelho, acaba que outras pessoas recebendo, distorcendo aquilo e difamando o evangelho. Falei, não me surpreende. O porquê? Porque lá em 2 Timóteo 4 diz o seguinte, do versículo, podemos começar no versículo número 3. Pois virá o tempo em que as pessoas não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. E eu falei exatamente isso para ele, falei o seguinte, cara, chegou o tempo onde as pessoas não suportam a sã doutrina. O que é essa sã doutrina? Que para seguir a Cristo é preciso renunciar ao pecado. Que o pecado e santidade, pecado e a Cristo não combinam. Que o reino dos céus só é herdado, só é quando nós abominamos o pecado, como abandonamos o pecado. O reino de Deus, ele não é um lugar fácil de chegar. Ele tem regras imigratórias muito rígidas. Lá não tem jeitinho, lá não tem suborno. Para você acessar esse reino, não é fácil. Você tem que abandonar o pecado, seguir a Cristo. Irmãos, quem vende um evangelho fácil, olha, eu acho que não está no caminho, porque o evangelho não é fácil. A Bíblia, o que ela nos garante? Que Ele nunca nos abandonará. Ele estará conosco todos os dias. Ele diz, olha, no mundo terei aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele não isenta nós de passarmos dificuldades. Ele não isenta nós de passarmos por problemas pessoais, físicos, psicológicos. Ele não isenta, mas ele fala, olha,
tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha, vocês não estão sozinhos, irei mandar o Consolador, eles estarão contigo. É isso que ele promete, irmãos. E o que nós temos visto, ouvido, é um evangelho que diz o seguinte: olha, vem, se você viu, se você tocou, é que Deus quer te dar. Se você viu, olha, Deus quer te dar isso, Deus quer te dar aquilo. Ao contrário, Deus quer que nós prosperemos? Claro que sim. Isso não é nós sermos prósperos, não é contra a palavra, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a mensagem é: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Essa é a verdade, essa é a mensagem. A palavra, o que Jesus falou antes, quando estava subindo, antes de subir, ele falou: olhem, anuncie a palavra, anuncie as boas novas. E as boas novas é que Jesus salva, é que Jesus perdoa os pecados, e Ele quer nos salvar. Ele quer nos salvar. Então a mensagem que Deus colocou no nosso coração, no meu coração essa noite é o quê? Anunciamos as boas novas. Anunciamos as boas novas. E a boa nova é que Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. Olha só, se nós pararmos para pensar, 2025 anos em média atrás, Jesus veio, morreu numa cruz, e Ele prometeu voltar. Quantas gerações não passaram para estar vivendo o que essa geração aqui está vivendo? Vendo o que essa geração está vendo, a palavra se cumprir. Irmãos, nós iremos ver muita coisa ainda acontecer. E nós estamos preparados para isso? Nós estamos preparados? Então o que eu quero que a igreja hoje reflita é isso. Nós estamos preparados? Peço para a igreja ficar de pé. E eu quero que nessa noite vocês entrem na presença do nosso Pai, pedindo para Ele: Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai, porque somos pecadores, Pai. Soberano Deus, Pai querido, Senhor, primeiramente, Senhor, estamos na Tua presença, Deus, para dizer: Senhor, somos pecadores, Pai, e carecemos, Pai. Senhor, carecemos da Tua misericórdia, Pai. Pai querido, Senhor, também quero te pedir, Papai querido, Santo, nos capacita, Senhor, a levar, Pai, o Evangelho, Senhor. Nos capacita, Senhor, nessa noite, Senhor, é verdade, Deus. Sim, Pai. Pai, nos revista, Pai, Senhor, com as botas, Pai. Senhor, com as luvas, com a couraça, Pai, o capacete da salvação, é verdade, Pai. Nos dá, Pai, a armadura do Espírito Santo, Deus. Pai querido, o Senhor nos prepara, Senhor, porque, Pai, dias estão para vir, Pai, terríveis, Pai. Senhor, o Senhor tem mostrado para os seus profetas aqui, Senhor, nessa igreja, Pai. Dias terríveis estão para vir, Pai. Então, Senhor, nos prepara, Senhor. Pai, nos prepara, Senhor. Nos prepara, Senhor. Pai querido, Senhor. Encurta, Senhor, esses dias, Pai. Encurta, Senhor, esses dias, Pai. Sua palavra fala que encurtarão, Senhor. Então eu te peço, Pai, encurta, Pai, para que nenhum dos seus, Pai, se perca, Senhor. Senhor, nos dê ânimo, Senhor. Nos dê força, Pai. Nos dê coragem, Senhor. Coragem, Pai, para tomar decisões muito difíceis, Pai, que estarão para vir nos próximos dias, Pai. Pai, eu te peço, Senhor, coragem, Deus. Coragem, Senhor, dá coragem para a sua igreja, Senhor. Coragem para a sua igreja dizer não, Senhor. Não ao sistema que estará se restaurando, Pai. Pai, dá coragem, Pai, para os pais, Pai, educarem seus filhos, Pai, na verdade, Senhor. Dá coragem, Senhor, para os seus filhos, Senhor. Pai, dá coragem, Pai, para anunciar a sua palavra, Deus. Pai, porque aqueles dias e esses dias chegaram, Senhor, e nós sabemos, Pai, aonde nós seremos restritos a falar a Tua palavra, Senhor, aonde nossa liberdade será restrita, Pai. Pai, mas nos dê coragem, Pai,
ânimo, Senhor, que nós não desanimamos, Pai, pelo pecado, Senhor, não desanimamos, Pai, que nós não se esfriamos, Pai. Pai, Senhor, que nós não sejamos mornos, Pai. Pai, pois a Tua palavra é muito clara, Pai. Os mornos serão vomitados, Pai. Então, Pai, não seremos mornos, Pai. Nos dê ânimo, Pai. Nos livra, Senhor, do pecado, Pai. Nos livra das tentações, Senhor. Nos livra, Senhor, do mal desse século, Pai. Senhor Jesus, Senhor, é verdade, Deus? Sim, Pai. Blinda a mente, Pai. Blinda a mente, Pai. Sim, Deus, em nome de Jesus, toda depressão, todo desânimo vai embora agora, em nome de Jesus. Toda depressão vai embora. Essa depressão não é permitida em nome de Jesus. Ela está ilegal aí, em nome de Jesus. Essa depressão vai embora agora. É verdade, Senhor. Sim, Pai, desmaios, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, restaura a saúde, Senhor, dessa pessoa, Pai. Sim, papai querido, se há algum enfermo, Pai, em nosso meio, Pai, dores nas costas, dores de cabeça, Pai, em nome de Jesus eu quero declarar cura, libertação, em nome de Jesus, Pai. A Tua palavra nos fala, Pai, e Tu és um Deus que não mente, Senhor. A Tua palavra nos fala, Pai, que Tu, Senhor, no Seu nome curarão, e nós estamos curando, Pai, em nome de Jesus, Pai. É o que nós pedimos, Senhor. Cremos, Pai, cremos que o dia está próximo, Senhor. O dia está próximo, Pai, é verdade, Senhor. O dia está próximo, Senhor. Nos prepara, Senhor. Nos prepara, Yeshua HaMashiach, a hora vem, Maranata, Senhor, Maranata, Pai, muito obrigado, Senhor, obrigado, Deus, por Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre, muito obrigado, Senhor, o que nós agradecemos em nome de Jesus, amém. Aleluia, Senhor maravilhoso, Espírito Santo de Deus, cerca esse lugar, encharca cada vida aqui com o sangue do Cordeiro. Livra de tragédias, Pai. Livra de pragas. Livra, Pai Santo, do maligno, Pai. Livra de infarto, Pai, fulminante, de AVC. Guarde cada vida aqui presente, Pai, na Tua unção, Pai. Que possam hoje ouvir o Teu recado dos céus, Pai, que ecoa desde a eternidade, Pai. Algo que o Senhor quer fazer em nosso meio, Pai, para a Tua igreja, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém, amém. Amém, amados. Aleluia. Como é que está o clima aí? Está bom o clima? Abençoado, aleluia. Cerca de alguns dias atrás, tenho sido convidado pelo Senhor para um tema que Ele tem falado comigo e estamos colocando em prática. Deus tem algo. Porque avivamento tem a ver com reino, avivamento tem a ver com governo, avivamento tem a ver com dons, avivamento tem a ver com sinais. Nós vimos aqui o testemunho da Heloísa, né? Ela testemunhou a cura que aconteceu em muitas coisas. E o Senhor quer falar conosco algo nesse sentido. Avivamento tem a ver com transformação. Transformação. Na tua área espiritual, na tua área física, onde você mora, onde você vive, transformação. Pai, o Senhor fala que avivamento é trazer Deus na terra. Avivamento, andar em santidade, é trazer a presença do Senhor aqui, para caminhar no nosso meio. Quando Deus anda no nosso meio, coisas acontecem. E o Senhor me levou a algumas histórias de pessoas que eu quero que você entenda. Você tem hoje a oportunidade de continuar a tua vida como está. Tua vida está boa? Está boa, aleluia. Tua vida está boa. Você tem comido, tem pagado as tuas contas, né? Aquele exército que vem por todo mês, aquele exército que tem um código de barra, né? Aquele espírito de boleto. Mas deixa eu falar para você que Deus tem algo mais. E essa palavra é para aqueles, sabe, que falou, pastor, eu não sei o que acontece na minha vida, eu estou na igreja e tal, meus amados. O Senhor quer que você seja uma pessoa inconformada, amém? Fala para o teu irmão, você tem que ser um inconformado. Tem que ser um inconformado. O que é uma pessoa inconformada? Que não está se conformando com a sua atuação da sua vida.
Vamos ver hoje, pela palavra de Deus, pela história. Amados, alguém ouviu falar já de Hermet? Hermet, já ouviu falar dessa cidade de Hermet? Nunca ouviu falar? Cidades assim, que você nunca ouviu falar. Grupo de pessoas menor que a gente, mas pessoas inconformadas. Falando, não me conformo viver nessa situação. Não me conformo viver assim. E um grupo de inconformados se reuniram. Olha só. Um grupo de inconformados se reuniram. O que eles tinham em comum? Estavam inconformados. Acho que vou fazer um grupo aí, viu? Nosso querido Maico. Tem os legendários, né? Fazer os inconformados. Porque, amados, durante a história, somente um grupo de inconformados trouxe um impacto significativo, não só na sua existência, não só na sua vida, mas na sua família, na sua empresa, na sua comunidade, na sua nação. E, amados, é um grupo de pessoas que fizeram algo, eles tinham uma fome e sede de Deus, mas estavam inconformados. E o Senhor tem falado comigo que avivamento não é assim que Deus faz. Agora gente que faz congresso aqui para agora vai acontecer, e não acontece, não é assim que funciona. Deus sempre ele está atendendo a avivamentos locais. Esses avivamentos locais têm a ver com um grupo de pessoas inconformadas com a sua situação, com a sua espiritualidade. Então Deus tem movido a gente a viver nesse tema de avivamento, de transformação, de reino, de você usufruir dos poderes do mundo vindouro, né? Tem muitas coisas que Deus tem para você, mas tem que ser inconformado. Não pode se conformar com a tua vida, senão você vai viver aquela música, né? Síndrome de Gabriela, né, Davi? Eu cresci assim, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Você vai ser salvo, aleluia, se morrer vai para o paraíso, depois volta ao novo corpo, mas Deus tem algo para você aqui. Deus, ele atende um grupo de pessoas inconformadas. Pastor, não estou conformado com a minha vida, com o meu trabalho, com a minha espiritualidade. Pastor, eu quero mais. E um grupo de pessoas inconformadas, elas transformaram vidas, famílias, cidades por gerações. E o passo é bem essa primeira parte, você tem que estar inconformado. Vamos ver na palavra de Deus? Onde fala para estar inconformado? Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Está escrito assim. Romanos 12, 1. Eu vou ler na JFA, que é uma versão bem bacana. JFA, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, é a verdadeira adoração. Primeiro passo, ele fala, eu estou rogando para vocês, se ofereçam, se consagrem como um sacrifício vivo. Matar a sua carne, como é que eu mato a carninha, né? Com jejum, com oração, os desejos da carne. Aí o segundo versículo, e não vos conformeis com este século, mas o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Dá um pulo aqui, ó. Olha aqui, ó. Mente renovada. Mas, olha só, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar aqui qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida, meu irmão. Então aqui Paulo convoca pessoas para os inconformados. Você não pode se conformar com esse século, com esse sistema. Você tem que apresentar seu corpo como sacrifício vivo a Deus, e coisas vão começar a acontecer na tua vida. Sabe, pergunta para o teu irmão aí, que idade que você tinha? Pergunta, que idade você tinha? Em 1722.
Eu era mais ou menos assim, né, dona? 1722. Existia um movimento, o avivamento dos moravianos. Quem são os moravianos? Você vai ouvir, é um povo inconformado. Primeiramente, havia uma perseguição na Europa, os católicos perseguindo os protestantes. Aquela coisa da reforma, sabe? Reforma. Então, era morte. Então, fugiram. Estavam fugindo ali e acharam um lugar lá em Herrhut, na Alemanha. Você nunca ouviu falar Herrhut? Herrhut quer dizer o Senhor protege. Então um monte de crentaiada fugindo da Inquisição, fugindo ali, 1722, foram para um lugar lá na Alemanha. E na Alemanha tinha um conde, um jovem rico conde, né? Ele é muito rico e cristão. O nome dele é Conde Nikolaus von Zinzendorf. Um conde Zinzendorf. Morava ali em Herrhut. E aconteceu, ele era um homem muito rico, tinha ali sua propriedade, né, seus castelos e tal. E ele cedeu uma parte da terra para aqueles cristãos morarem ali. Fizeram um vilarejo, uma quitandinha, um barzar. E cada crente com a sua, né, protestante de uma linhagem diferente, né? Mas o que aconteceu? Um povo se reuniu e começou a ter confusão. 1722. Imagina um culto, domingo de manhã, pastor Rodrigo pregando aqui na igreja, e na porta da igreja alguém gritava: olha, o que o pastor Rodrigo está pregando não é assim não é diante de Deus não. Assim que era a confusão, um falando mal da igreja do outro na porta da igreja domingo de manhã. Mas eram tudo crente. Então o conde Zinzendorf falou: não, está errado isso aí. Eu não me conformo com isso não. Um povo que busca a Deus, que está aqui buscando a Deus. Confusão que é essa aí? Chamou o pessoal, falou: ó, para poder morar aqui nos meus terrenos aqui, vamos assinar um termo aqui. Aqui tem que ser tudo unidade, né? Todo mundo em comum, um ajudar o outro. Nós somos um corpo aqui. Começaram então: olha, é verdade, vamos cada um se respeitar, né? E eles ali começaram assim a se reunir para a oração. Então esse Zinzendorf, ele promoveu a reconciliação. Tinha vários crentes ali no vilarejo dele, cada um com uma fé diferente. Falou: vamos se reconciliar, vamos buscar Deus juntos, né? Enfim, estava marcado por formalismos, brigas doutrinárias, mas ele começou a convocar: gente, vamos reunir aqui para fazer aqui uma oração, uma vigília. Fazer uma vigília aqui de oração, vamos buscar o Senhor, vamos aqui falar unidade, Deus. E começaram a orar. Nas quintas-feiras, nos sábados, começaram a orar. E o que aconteceu então? Um bando de inconformado, que era um contra o outro, agora se juntou para orar, para buscar Deus. E aconteceu que numa santa ceia, no dia 13 de agosto de 1727, uma santa ceia, estavam ali em santa ceia, orando. De repente, amados, uma presença gloriosa do Espírito Santo. Uma presença tomou conta, tão grande, que eles só podiam chorar. Podiam chorar e sentir a presença de Deus. Falaram: nossa, que tremenda a presença de Deus, o que Deus está fazendo, né? Então, eles falaram: gente, que presença gloriosa. E começou um avivamento ali, começaram uma oração, de repente o pessoal falou: esse povo é inconformado, eles querem a presença, eu vou me manifestar. Deus se manifestou. Amados, era tão espessa a presença de Deus, que ele falou: a gente não pode parar com isso não. Vamos fazer aqui uma vigília, uma campanha de 24 horas de oração aqui. Quem pode se escalar? Tem 24 pessoas aqui. Ah, pastor, eu posso 1 hora. Então ele agendou uma escalinha, 24 horas de oração ali. Eu posso orar da 1 às 2, das 2 às 3, assim vai. Sabe quanto tempo durou essa escalinha, meus amados, de oração? Essa vigília, sabe quanto tempo durou? 100 anos. Ininterrupto. 100 anos. Eles passaram as gerações, mas de pai para filho, vou continuar de tal hora, vou continuar de tal hora. E aconteceu um avivamento dos moravianos, transformou não somente a comunidade ali, mas o mundo. O que aconteceu com eles? Eles agora cheios do Espírito Santo, experimentando sinais, maravilhas, agora estavam, né, vamos enviar pessoas ao redor do mundo, né?
Então eles vieram missionários para o mundo inteiro, para um povoadinho da Alemanha, Helmut, agora enviando missionários para Groenlândia. Que mais? Para a África, para o Caribe, para a América e para a Ásia. Tinha moravianos que falaram, eu vou me vender como escravo, para que eu, como escravo, consiga chegar aos outros escravos da plantação, na África. Olha isso. Eles se vendiam como escravos para chegar até o povo, até os que estavam como escravos também. Olha o tamanho, o amor que eles tinham pelas almas, e por causa estavam tomados pelo Espírito de Deus, os moravianos. Então o que aconteceu com eles? Eles inclusive influenciaram um famoso pregador chamado John Wesley. Quem já ouviu falar do John Wesley? Ali um dos precursores da metodista. Um dia eles estavam no navio, e estavam lá os moravianos no navio. E o navio quase para naufragar. E os moravianos tranquilos, cantando, assobiando, aleluia. E o John Wesley ali, meu Deus, eu vou morrer, meu Deus, eu vou morrer, meu Deus, o que vai acontecer comigo, meu Deus? E eles ficaram assim, como é que pode esse grupo de moravianos são de Deus, mas estão tranquilos? Ele, eu acho que eu que estou errado, eu não estou salvo direito. Eles estão confiando tanto em Deus que a fé dos moravianos influenciou John Wesley, metodista, né? E depois John Wesley, ele realmente, eu preciso buscar esse Deus como eles estão buscando. Até ele foi para Herrnhut descobrir como é o segredo do avivamento. E é o quê? Oração, jejum e um povo que não se conforma com a situação. E o que mais aconteceu? Então, os moravianos criaram uma cultura de oração contínua e discipulado prático. Um grupo de inconformados, amados. Vocês têm que ver a história, é muito grande a história, mas não vou contar aqui hoje. Por causa de um homem, Conde Zinzendorf, inconformado. Falou, gente, está muita batalha aqui, está muita bagunça aqui. Vamos se unir em oração, vamos se orar. E quando veio na Santa Ceia o Espírito de Deus, é uma presença tão grande de amor ali, que eles falaram assim, nossa, a gente não pode parar isso. Fizeram uma escala de oração, de jejum ali, né? E uma escala 24/7 que durou ali 100 anos. De 1727 a 1827. Que pessoas de oração, hein? E eles mandaram missionários para o mundo inteiro. E em 50 anos eles mandaram mais missionários para o mundo inteiro do que todas as igrejas protestantes em todos os tempos. Por quê? Porque um grupo de inconformados falou, eu não quero viver a minha vida como está. Começaram a se reunir, a jejuar, a orar juntos, a vigílias. E Deus falou, olha, esse povo quer mesmo. Esse povo quer mesmo, vou avivar esse povo. Deus avivou esse povo. E os moravianos ali fizeram grandes histórias. E depois deles, aconteceu um avivamento no país de Gales. Tem um irmão aqui, acho que a Katia conhece, o irmão Rimanto Sidney, missionário da igreja, né? Hoje ele mora em Santa Catarina. Ele esteve em País de Gales. O que aconteceu no País de Gales? Alguém foi falar do País de Gales já? País de Gales, né? Aconteceu em 1904. Um rapaz inconformado. Ele era mineiro, não é de Minas Gerais não, tá? É mineiro de trabalhar na mina, de carvão, né? Ivan Roberts. Ivan Roberts, 26 anos. Quem tem 26 anos aí? Ele era um inconformado. Ele trabalhava num ambiente lá no País de Gales, que o forte lá, o foco era carvão. E ele, 26 anos, os homens iam para a mina de carvão, depois do trabalho enchiam a cara, bebiam, batiam na mulher, batiam nos filhos. Existia igrejas lá, mas cultos vazios, uma vez por semana, aquilo. E esse jovem, Ivan Roberts, falou, eu sou inconformado. Eu quero fazer mais pelo Senhor, pelo meu povo. Quero fazer mais pelo Senhor. E antes desse avivamento de Ivan Roberts, lá no País de Gales, as igrejas eram frias, formais, pouca prática cristã, alcoolismo, violência doméstica, linguagem vulgar dominava a sociedade, né? O que aconteceu então? Ivan Roberts falou com um grupo de jovens. Jovens, vamos nos reunir, vamos começar a orar para Deus? Vamos orar para Deus. Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Estou inconformado, Pai, não me conformo, Senhor. Visita-nos, Senhor. Visita teu povo, Senhor. Visita a gente aqui. E os jovens começaram a orar. Um dia,
Aí outro encontro de jovens orando, outro encontro de jovens orando, e foi encontro de jovens, até que chegou um culto de jovens, que baixou o Espírito Santo lá. Eles sentiram-se tão maravilhados, a presença do Espírito Santo. Uma oração, uma confissão, uma fé, algo aconteceu tão grande ali, derramado do Espírito Santo, que as pessoas começaram a sentir a presença de Deus assim. Falei, nossa, o que está acontecendo aqui? E amados, naquele ano, mais de 100 mil pessoas se converteram. 100 mil pessoas. As igrejas que eram uma vez por semana, culto agora era diário. Diário, todo dia culto lotadas, as igrejas lotadas. Os mineiros que trabalhavam ali, né, na mina de carvão, se converteram. E como eles se converteram, pararam de falar palavrão. E com consequência, os burros de carga não obedeciam mais eles. Porque os burros de carga obedeciam por meio de palavrão. De repente falavam com o burro normal, e o burro já não obedecia. Porque os burros de carga, só com xingão, com palavreado ali, e o burro não, sabe, o burro olhou, estranhou assim. E tinha prisões ali, cadeias, amados, tiveram que fechar as cadeias. E os policiais, ali de País de Gales, o que aconteceu com os policiais? Não tinha mais o que fazer. Os policiais agora foram colocar, sabe aonde? Para cantar no coral das igrejas. Os policiais também agora foi, acabou o culto aqui, abre o portão, vamos aqui, os guardas, ajudar no carro aqui, no estacionamento do carro, vamos guardar os carros. Não tinha mais serviço para os policiais, por causa do avivamento. Cantina, boteco, fechou. Os bares fecharam porque não tinha cliente. Né? E Evan Roberts, né, um dos avivalistas jovens de 26 anos, mineiro. A frase dele que ecoa até hoje é: dobre a igreja, curva e você salvará o mundo. A frase dos moravianos, a história que eu te contei antes, é que o cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Porque vivemos por Jesus, vivemos por Ele, morremos por Ele, e tudo é para a glória dEle. Avivamento. Evan Roberts, e detalhe, né? País de Gales, mais 100 mil pessoas se converteram em menos de um ano, queda drástica da criminalidade, prisões vazias, bares fechados, cassinos fechados, ambiente de trabalho nas minas mudou, burros não entendiam mais os mineiros por falta de palavrões, e o avivamento aqui em País de Gales influenciou outros avivamentos, que eu vou contar para vocês agora. E o nosso querido amado missionário, o irmão Sidney, ele esteve nos País de Gales, onde teve o avivamento. Passou todos esses anos, 1900 e pouco, ele chegou lá, o que aconteceu com as igrejas lá hoje? Viraram de volta, as igrejas viraram bares. Os moravianos, avivamento que durou 100 anos ali, acabou as orações, cadê o avivamento? Eles entraram no comodismo. Está tudo normal, está tudo bem. Isso foi em 1904 aqui com País de Gales. Aí, enviaram missionários, a transformação na cidade cultural, não tem mais botecos, quem tinha boteca se converteu. Policial agora ali, não tinha mais o que fazer, era do coral das igrejas. Então, Evan Roberts, um jovem inconformado, botou jovens para orar. E mudaram a história de uma nação. E isso chegou lá nos Estados Unidos depois, em 1906, numa rua chamada Azusa. Tinha outro pastor inconformado lá, William Seymour. Imagina aqui a comunidade do CCCREM, como é que era na época do William Seymour. Aqui só sentava negros, afrodescendentes. Uma plaquinha, colorete, negros, só senta negros aqui. Aqui brancos, aqui latino-americanos. Não podiam sentar junto assim. Na igreja do Senhor, 1906. William Seymour inconformado com isso. Mas que segregação que é essa? Não está certo isso. William Seymour, um inconformado, um pastor afrodescendente americano ali, cego de um olho, filho de ex-escravos. O que ele começou a fazer? Gente, estou inconformado. Quem está inconformado aqui? Está muito inconformado. Ele, mulher dele, 3 meia dúzia. Vamos começar a orar aqui de madrugada num barracão.
pegaram essas caixas do Ceasa, sabe, essas caixas de frutas, como fosse ali, ó, um banquinho ali, ó, as caixas se curvaram. Senhor, estamos aqui inconformados, Senhor, eu não aceito mais viver assim em igreja, dentro da placa para negros, brancos, latino-americanos, mas, Senhor, eu quero algo do Senhor, eu quero um avivamento aqui, Senhor. Quero algo do Senhor aqui, eu quero ser, sabe, muda essa situação, Senhor. E começaram a orar durante muitas e muitas noites. O que é que aconteceu numa dessas noites? Quem desceu ali? Espírito Santo. O Espírito Santo desceu de maneira tão deliciosa, tão gostosa assim, que a mulher do William Seymour, ela não tocava nem instrumento. Quando desceu o Espírito Santo, ela tocava piano como um mestre. De repente ela via na mente dela, em espírito, 3 cartazes com um cartaz aqui, um cartaz aqui, um cartaz aqui, que tinha assim línguas: francês, italiano, espanhol, alemão, hebraico, hindu. E ela começou a adorar a Deus nessas línguas. Naquela noite, o poder, e houve curas, milagres, maravilhas, sinais na rua Azusa. Então acontecia que curas, profecias, arrependimento, adoração, quebras de barreiras sociais, pessoas de todas as cores adorando juntos. Era o céu na terra, por causa de um inconformado que começou a se juntar para fazer oração. E começou um avivamento muito forte ali, a criação de igrejas missionárias, editoras, escolas bíblicas, e influência direta, né, no Brasil. Em 1906 foi esse avivamento. Em 1910, frutos desse avivamento vieram lá para Belém do Pará. Fundaram a Igreja Assembleia de Deus. 1910, fruto desse avivamento. Então, de lá para cá, mais de 700 milhões de crentes pentecostais carismáticos hoje, por causa de um inconformado. E para a gente encerrar, a última história aqui dos inconformados. Alguém ouviu falar de uma cidade chamada Almolonga? Almolonga, ouviu falar de Almolonga? Almolonga é uma cidadezinha na Guatemala, cerca de 20 mil habitantes, e tinha um pastor inconformado lá. Eu tive com esse pastor aqui em Foz do Iguaçu, alguns anos atrás. Esse pastor que trouxe, ele é um inconformado e trouxe o avivamento para Almolonga. Almolonga era uma cidade da Guatemala, 20 mil pessoas nessa cidade mais ou menos ali, né? E esse avivamento aconteceu na década de 80 e de 90. Então o que aconteceu? Almolonga era uma cidade assim, 20 mil habitantes, 4 prisões, 4 presídios em Almolonga, 4 presídios, mais de 30 botecos e bar, gente trabalhando, bebendo, batendo na mulher. Se o marido não gostasse da comida da mulher, olha, era divórcio, separação e pau quebrava. Uma mulher, queimou o meu arroz, mulher, se prepara. Então um grupo de inconformados, pastores, se juntaram para orar. Vamos orar, vamos buscar a Deus. Oração estratégica, oração intercessória. Vamos clamar que Deus quebra. Existia muita bruxaria, muita idolatria, muita feitiçaria. Mas esses pastores inconformados falaram: Deus, traga o avivamento. Traga o avivamento aqui, meu Deus. Salva essa cidade, salva essa cidade. Missionários de fora iam para Almolonga, lá eram fugidos à pedrada. Pastores começaram a orar pelo avivamento. Chegou um bandido lá, invadiu a casa do pastor, colocou uma arma na boca do pastor. E o pastor começou: Senhor, estou aqui orando por ti. Aquela oração que você faz em um segundo. O bandido apertou a arma. O que aconteceu com a arma? Falhou. E começou: gente, vamos orar. Está funcionando, está funcionando. Amados, veio um avivamento tão grande a Almolonga, que antes a cidade era dominada por feitiçaria, idolatria, alcoolismo crônico, né? Era 4 prisões cheias, extrema miséria, pobreza, violência doméstica. Então os pastores se juntaram, cristãos se juntaram, os inconformados se juntaram ali, campanhas de jejum, oração e confrontos espirituais. Então houve um grande número de libertação, curas e conversões em massa. Qual foi o resultado disso, meus amados? Veio a presença do Espírito Santo de Deus sobre eles.
30 e poucos bares que tinha, fecharam tudo. Não tinha cliente. Igrejas cheias. Os 4 presídios fecharam. Não tinha mais crime relevante. Deus desceu do céu na terra. Deus desceu sobre Almolonga, trazendo um avivamento nas igrejas, nas famílias, na terra. Coisas começaram a acontecer em Almolonga. Colheitas gigantes, amados. Repolhos do tamanho de uma bola de basquete. Cenoura do tamanho de um braço, 60 centímetros. Caminhões ali que faziam antes do avivamento 4 cargas por semana, por mês. Cada carga, 4 caminhões por mês, para levar as legumes, verduras do povo de Deus para vender. Agora é 40 carros por semana. 40 caminhões. Houve um avivamento em todas as áreas. Deus libertou a terra, o povo foi liberto, iram para as igrejas, se converteram, e o povo começou a prosperar. A terra foi liberta. Então a cidade foi economicamente abençoada, referência de desenvolvimento prático e social. Cientistas foram até Almolonga, falou: o que está acontecendo aqui? O que vocês estão fazendo na terra? Olha o tamanho desses legumes, dessas verduras aqui, não é normal. E eles falaram: isso aí é oração, é jejum. Deus visitou Almolonga. Então, meus amados, para a gente encerrar, tinha aqui, o que todas essas histórias têm em comum? O inconformado, que queria ter um desejo de mudança. Eu não aceito a minha vida, não aceito como está, Deus, eu quero mais, quero participar do teu reino, Pai Santo, quero algo diferente, Senhor Deus. E um bando de inconformados começaram a se juntar e orar, se consagrar, até que o Espírito Santo veio. Quando o Espírito Santo veio, houve transformação, houve avivamento, e é o que Deus quer fazer na tua vida, na tua família, na tua empresa, na tua cidade, aqui em nosso meio, amém? Em nome de Jesus. Antes que a decadência moral, frieza espiritual, sofrimento social, então durante oração intensa, quebrantamento, arrependimento, unidade e fome por Deus. E depois o que houve? Salvação em massa, impacto social real, missões e legado espiritual duradouro. Então o Senhor tem falado o tema avivamento, transformação, reino, sinais, prodígios. Como começar um avivamento? Um grupo de inconformados. Senhor, eu não aceito, mas eu quero fazer parte do teu mover aqui na terra, Senhor. Eu quero trazer a tua presença aqui, Deus. Quero que o Senhor faça algo em nosso meio. E essas histórias, amados, influenciaram gerações, famílias. E eu quero mostrar para vocês um videozinho bem curtinho de um desses testemunhos, justamente de Almolonga, para você ver o que aconteceu em Almolonga, o que Deus fez, o que Deus continua fazendo. Olha o poder do avivamento. Vamos ver aqui a história em Almolonga. Olha que interessante essa história. Almolonga era uma vila extremamente pobre. Era uma comunidade afundada em pobreza e alcoolismo extremos. Violência, ignorância, bruxaria, ocultismo, culto aos ídolos. Em alguns quilômetros estaremos entrando na cidade de Almolonga. Os 20 e poucos mil habitantes da cidade fizeram uma escolha consciente de romper a adoração aos espíritos de seus antepassados. Como consequência, hoje Almolonga é uma das cidades mais limpas e prósperas de todo o país da Guatemala. É uma cidade de igrejas. Muitos citam Almolonga como um exemplo mundial de transformação comunitária. E talvez até seja. Tanto que 8 de cada 10 habitantes se consideram um cristão renascido. Mas nem sempre foi assim. Apenas 20 anos atrás, Almolonga era um lugar escuro e perigoso. Sofríamos com pobreza, violência e ignorância, e além disso, o álcool era o problema principal. Se você viesse a Almolonga há 20 anos, pela manhã, às 7 da manhã, e andasse pelas ruas de Almolonga, você teria encontrado muitos e muitos homens caídos pelas ruas, porque estavam completamente bêbados.
nós tínhamos muitas cadeias porque tínhamos tantos problemas. O chefe de polícia, Donato Santiago, recorda que as pessoas estavam sempre brigando. As autoridades construíram 4 cadeias, mas nem isso conseguiu conter os problemas. O excesso de prisioneiros era enviado a uma cidade próxima. O principal motivo das prisões era a violência doméstica. Eu conversei com uma mulher que disse que o marido dela, se ele não gostasse da comida, ela apanhava e era expulsa de casa. O pastor Mariano Riscahati, um dos líderes principais da transformação espiritual em Almolonga, tem lembranças parecidas. Eu cresci na miséria. Meu pai bebia muito, 40, 50 dias sem parar. Nunca tínhamos uma refeição decente. Passávamos fome. Gastavam todo o dinheiro em álcool. Na tentativa de melhorar esse quadro de sofrimento, muitos moradores da cidade fizeram pactos com entidades folclóricas, como Pasquale Bailong, o Senhor da Morte, e Maximon, um poderoso santo padroeiro. Maximon era o ídolo mais importante em Almolonga. Quando os espanhóis vieram para Guatemala 500 anos atrás, descobriram que os indígenas estavam dispostos a negociar certas coisas. Mas tinha uma coisa que eles não negociavam. Não negociavam de jeito nenhum, que era Maximon. Esse ídolo era importante demais para eles. Esse sincretismo se tornou uma fortaleza poderosa. Embora Maximon fosse apenas um boneco de madeira, o espírito por trás do ídolo detinha um poder tenaz sobre o povo de Almolonga. É apenas uma máscara, mas é uma potestade poderosa que acorrenta as pessoas. Durante esses dias obscuros, o evangelho não prosperou. Era comum evangelistas de fora serem atacados pelo povo com pedras e paus. E pequenas igrejas locais também eram apedrejadas. Cristãos evangélicos eram uma minoria desprezada. Numa certa ocasião, 6 homens enfiaram uma arma na garganta do pastor Mariano. Enquanto começavam a puxar o gatilho, ele começou a orar em silêncio, pedindo a proteção do Senhor. Puxaram o gatilho, mas nada aconteceu. Salvo da morte, pastor Mariano conclamou seu pequeno rebanho para orar. Era hora de quebrar o domínio da violência, da superstição e da pobreza. À medida que os intercessores levantavam suas petições aos céus, eles foram cheios de uma fé sobrenatural. Nós falamos ao Senhor que não era possível sermos insignificantes. Se a palavra dele nos diz que somos cabeça e não cauda, jejuamos toda semana. Sábados tínhamos vigílias de oração. Foi isso que abriu as portas. As pessoas começaram a ser libertas, homens começaram a ser salvos e vir para a igreja. Foi uma bênção tremenda. Eu chamaria isso de avivamento. Depois que muitos sinais e maravilhas começaram a aparecer e houve libertação em massa de opressões demoníacas, as igrejas começaram a crescer. Uma cura dramática envolveu uma mulher chamada Teresa. Um procedimento médico mal feito deu início a uma gangrena. Seus órgãos internos estavam literalmente se decompondo. Eu senti uma dor muito forte. E eu não podia nem andar. Ela já estava para morrer, na verdade. Mas, graças a Deus, acima de tudo, na verdade, logo depois, chamaram o pastor e nós oramos por ela. A casa estava cheia de familiares e vizinhos que tinham se aglomerado do lado de fora. Todos pensavam que ela estava morrendo. O cheiro de morte estava por toda parte. Eles me chamaram para preparar o velório e no caminho para lá o Senhor me disse para orar por ela. Então fui até a cama dela e disse: em nome de Jesus Cristo, levanta. E ela se levantou na hora e sem nenhuma doença no corpo dela. Ela se alegrou diante do Senhor por sua cura e deu graças a Deus por sua vida. Depois que viram um milagre acontecer, minha mãe e todos meus irmãos e irmãs também se converteram.
Com tantos testemunhos dramáticos, centenas começaram a dar seus corações a Cristo. Quando as pessoas começaram a ver que o evangelho estava mudando vidas, passaram a prestar atenção. As pessoas começaram a se sentir mais e mais atraídas pelo evangelho porque viam a transformação na vida das pessoas. Agora, há mais de 2 dúzias de igrejas evangélicas em Almolonga, uma cidade de apenas 19 mil pessoas. A igreja do pastor Mariano, El Calvário, tem 1.200 lugares e está quase sempre lotada. Mas a presença do Espírito Santo não é medida apenas pelo crescimento das igrejas. Um passeio pelo agitado distrito comercial de Almolonga revela o impacto de uma transformação social. Ruas e comércios têm nomes bíblicos. Visitantes acham esse ato de fé público extraordinário. Mas pastor Mariano vê isso como sendo algo perfeitamente natural. Como você pode dizer que ama a Deus e não demonstra isso? Na Bíblia não está escrito que Paulo não se envergonhava do Evangelho? Antes, Almolonga era cheio de bares, com 36 ao todo. Agora há apenas 3. E à medida que a bebedeira foi diminuindo, a violência também foi acabando. Por 20 anos, a taxa de criminalidade tem diminuído regularmente. Em 1994, a última das 4 cadeias de Almolonga foi fechada. O prédio foi reformado e agora se chama o Salão de Honra. Para o chefe de polícia Santiago, esses são os bons tempos. Não tem mais cadeias da cidade? Não, nenhuma. Porque você não precisa mais delas? Não, porque não há ninguém cometendo delitos. Esta é uma cidade muito tranquila agora. Até mesmo a vida agrícola da cidade renasceu. Durante anos, as colheitas ao redor de Almolonga foram castigadas com uma combinação de terra árida e maus hábitos de cultivo. Mas à medida que as pessoas se converteram a Deus, elas presenciaram uma surpreendente transformação da terra. Almolonga se tornou um vale fértil. É tão fértil e a terra está tão boa que produz os melhores vegetais. Há tanta produção que temos 3 colheitas por ano. Eles vendem os vegetais para Guatemala, para o sul do México e para El Salvador. Antes da mudança espiritual, os cultivadores exportavam 4 caminhões de produtos por mês. Agora são 40 cargas por semana. Apelidada de Horta da América, as colheitas de Almolonga atingem proporções bíblicas. Você tem que ver para acreditar. As beterrabas pesam em média 3 quilos. Cenouras deste tamanho. É simplesmente inacreditável. Olha, é maior que meu braço. É maior que meu braço. Isso é que é um vegetal, um legume. Intrigados com o tamanho desses vegetais e com um aumento de 1000% na produtividade agrícola, pesquisadores dos Estados Unidos e de outros países estrangeiros vieram para Almolonga para aprender seu segredo. Mas a resposta não foi o que eles esperavam. A sabedoria que Deus deu para os fazendeiros em Almolonga produziu melhores colheitas do que os métodos científicos. E os fazendeiros constantemente dão glória a Deus pela colheita tão abundante. Antes, para conseguirmos colher os rabanetes, demorava 60 dias. Mas depois que Deus chegou à cidade, levava apenas 40 dias. E hoje, normalmente, leva apenas 25 dias para colher o rabanete. Você pode perceber um paralelo entre a fé das pessoas e a melhoria do solo. Quando as pessoas começaram a crer em Jesus como Senhor e Salvador, os vegetais começaram a crescer. Quando foram libertas, começaram a trabalhar. Quando trabalharam, prosperaram. Trataram a terra melhor e a terra começou a produzir melhor. Fazendeiros compraram caminhões da Mercedes-Benz à vista e depois colocaram adesivos cristãos nesses caminhões. É maravilhoso e é o resultado do Evangelho transformando a comunidade. A idolatria e a superstição fugiram, deixando para trás um povo dedicado à adoração fervorosa e ao trabalho honesto. O estoicismo tradicional deu lugar a uma exuberância vinda do coração. Temos 20 igrejas protestantes muito ativas, muito militantes e muito envolvidas em oração, adoração, libertação e assim por diante. Apesar do seu sucesso, os crentes em Almolonga não têm a intenção de esmorecer. Muitos jejuam 3 vezes por semana e continuam a repreender as forças do mal através de oração e evangelismo.
Enquanto as cidades vizinhas celebram o Dia da Morte, os habitantes de Almolonga se reúnem em massa para honrar o Deus vivo. O prefeito da cidade, um cristão genuíno, recebeu uma multidão de quase 15 mil pessoas na Praça do Mercado. Eles se juntaram para orar por uma contínua expansão do Evangelho no seu vale e também ao redor do mundo. O preço que pagamos por isso é santidade e consagração. Oração e jejum nos dão a vitória sobre os principados. Não tivemos nenhuma preparação teológica, simplesmente nos colocamos diante do Senhor. Muitas vezes, quando falamos da transformação de uma comunidade, nós travamos uma batalha com a descrença. O nosso Deus e o Evangelho têm poder para realmente impactar nossas comunidades. Almolonga nos ensina que sim. Era uma comunidade entregue à idolatria, bruxaria, alcoolismo, famílias desestruturadas. E agora temos uma comunidade totalmente transformada. Isso é um lindo quadro. Então sim, se Deus fez isso lá, Ele pode fazer isso aqui na minha comunidade. Deus nos levantou e nós temos que aproveitar essa oportunidade. Deus vai usar nossa geração na transformação. É um espetáculo tremendo ver o efeito do Evangelho, porque podemos realmente enxergar as mudanças, e é isso que queremos para nossas comunidades e nações. Amém, glória a Deus, né? Que tremendo! Isso é real, isso realmente é fato, acontece, e é a palavra que Deus tem falado para nós. Avivamento, transformação, tem a ver com isso. Deus quer descer na terra. O Senhor quer descer, quer andar no teu vale. Aquela cidade que era cheia de bares, 4 presídios, agora os mercados, padaria, Jesus é o Senhor. Lanchonete, Jeová é Deus. As pessoas comprando caminhões à vista e colocando ali emblemas ali, honrando ao Senhor. Aqui nós temos pessoas, né, igual Shekinah, né, empresas, dunamis, né, empresas que o Senhor tem abençoado com nomes assim, para não me envergonhe do Evangelho. E o Senhor tem falado para a gente, eu tenho mais para vocês. O Senhor está procurando um povo inconformado. O Senhor está procurando um povo assim, eu não me conformo, eu quero mais da presença. E detalhe, não tinha uma multidão de pessoas, era um punhadinho. Yeshua, Jesus, ele disse que quando 2 ou mais estão reunidos, ali eu estou no meio deles. E eles começaram a se reunir, oração. O Espírito Santo, eu vou investir nesse povo aqui. E começou a transformação. Lá nos Moravianos, País de Gales, Rua Azusa, Cali na Colômbia, Ilhas Fiji. O avivamento vem assim, é um povo que está inconformado, que quer mudança. Fala, Deus, desce, venha ao teu reino. E quando vem o reino de Deus, até a terra se alegra. Viu o tamanho ali das cenouras, ali dos legumes, amados? Porque Deus desceu, conforme ele falou para esse pastor Mariano, que nós tivemos com ele aqui alguns anos atrás. Deus desceu na terra. Para Deus descer na tua vida, você tem que ser um inconformado. Não se tem que se conformar com a tua vida. Fala, não, eu quero mudança, eu quero mais. Então pague o preço. Que preço? Romanos 12, que é que nós lemos hoje. Apresentar seu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração. E não se conformar, não se conforme. Deus procura os inconformados. Quem são os inconformados? São aqueles que querem uma mudança, querem desejo de mudança. Chega de pindaíba, pastor. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero buscar Deus. E Deus vai descer. Conforme Davi leu para nós, Mateus 11, 12, que os dias de João Batista até agora, né, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Para você entrar nesse reino, meus amados, tem que ter um esforço. Tem que se esforçar para entrar nesse reino aí. Pagar o preço, lágrimas, confissão de pecados, jejum e oração. E Deus vai descer na tua terra, Deus vai descer na tua vida. E você vai ter uma transformação. Isso é avivamento. Tá? E a promessa de que Deus não se esquecerá de você. Para a gente finalizar.
Você tem a sensação, pastor, parece que Deus se esqueceu de mim. Pastor, hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal, pastor. Eu quero que vocês ouçam essa palavra agora. Você tem que ser um inconformado. Sabe, pastor, eu estou inconformado com a minha vida. Amém. Você está inconformado? Amém. É a chave do avivamento. Está inconformado com a sua vida. Deus diz para você o seguinte, eu quero que você preste bem atenção nesse versículo. Não precisa abrir. Isaías 49, 15 e 16. Presta atenção que Deus fala para você nessa noite. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Amém? Deus fala, acaso pode uma mulher se esquecer do filho que ainda mama? Quem aqui já teve bebezinho ali? Levanta sua mão, mulheres. Deus, olha o que Deus fala ainda. Acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama? Eu falei isso na vigília. Mamães, vamos supor que as mamães estão na cozinha e o bebê está no quarto. De repente você, mamãe, escuta o bebê chorar. Qual que é a reação do seu corpo, mamãe? O que acontece com o seu corpo? O leite vaza, né? Enche ali os seios de leite. Há uma reação, você ouviu o chorinho do seu bebê? Enche os seios de leite ali. Porque olha só que interessante, quando o recém-nascido chora, o corpo da mãe, especialmente nos primeiros meses após o parto, reage de forma instintiva e fisiológica, principalmente por causa do vínculo hormonal e emocional formado na gestação. Quais são as reações? A liberação da ocitocina. A ocitocina, conhecida como hormônio do amor, é liberada no cérebro da mãe ao ouvir o choro do bebê. Isso estimula sentimentos de empatia, cuidado e proteção. Também promove, o reflexo, a descida do leite, facilitando a amamentação. A produção e liberação de leite, mesmo sem o bebê sugar, o choro pode estimular o reflexo de ejeção de leite, fazendo com que os seios da mãe vazem. Esse reflexo é condicionado, o corpo associa o choro ao momento de alimentar. Então o choro ativa áreas do cérebro ligadas à vigilância e ao instinto de resposta rápida, como o sistema límbico e o córtex pré-frontal. Faz com que a mãe entre em estado de alerta, mesmo durante o sono, para atender o bebê. Muitas mães sentem ansiedade, angústia, urgência ao ouvir o choro. Isso é biológico, projetado para garantir a sobrevivência do bebê. Mamães, isso é verdade? Agora vamos repetir o versículo de Deus. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda chora? Do filho que chora, que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que essa se esquecesse, eu, Senhor, todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente diante de mim. Amém? Assim como uma reação acontece ali no corpo da mamãe, Deus também fala, olha, quando você chora, meu filho, eu tenho uma reação também de te procurar, de te encontrar. Eu vou até você para te conduzir, para te dar alimento. Você que está indiferente, você que está inconformado, Senhor, eu não me conformo. Você começa a chorar ao Senhor, opa, meu filho está clamando. Meu filho clama por um avivamento. Meu filho clama por algo na sua vida. O Senhor, ele vai até o encontro. E último versículo, o Senhor fala, o avivamento tem que ser pessoal, você tem que conhecer, viver, você tem que celebrar você. O avivamento começa por dentro de você. Inconformado, falou, Deus, eu quero viver um avivamento. Deus fala para você celebrar quem você é. Celebre você, você é a obra-prima do Senhor. Sofonias 3,17, ele diz, pois o Senhor, o seu Deus, está com você. Ele é poderoso e o salvará. Deus ficará contente com vocês, e por causa do seu amor lhes dará nova vida. Ele cantará e se alegrará. Imagina, Deus vai cantar para você, meus amados. Como se faz num dia de festa, o Senhor Deus diz, eu afastarei a ameaça que está sobre vocês, eu os livrarei da desgraça. Quando chegar aquele dia, castigarei aqueles que os perseguem, salvarei os aleijados, e trarei de volta os que foram espalhados. Vocês foram envergonhados em toda parte, mas depois terão louvor e glória. Quando chegar aquele dia, eu os ajuntarei e os trarei de volta para o seu país.
Farei com que prosperem de novo. Vocês serão famosos no mundo inteiro e todos os povos os respeitarão. Eu, o Senhor, falei, aleluia. Avivamento. Eu quero orar por vocês agora. Só os inconformados. Só aqueles, pastor, olha, eu preciso de algo mais. Você pode trocar de país, pode ir para os Estados Unidos, pode trocar de igreja, pode trocar de nação, mas obviamente tem que começar por você. Você que está inconformado, fala, Senhor, eu preciso de algo na minha vida. E quando você é inconformado, meus amados, Deus vai te visitar. E vai começar uma transformação, obviamente a transformação, você vai experimentar o reino dos céus na sua vida. Vai experimentar o reino dos céus no seu espírito. A intimidade, a presença do Senhor vai ser tão grande, que você vai transbordar. E você vai querer levar as nações, levar as outras famílias, vai ser automático, por causa da presença do Espírito de Deus. Então Deus procura os inconformados. Eu quero dar por você. Adonai Todo-Poderoso, Senhor, estamos aqui, Senhor, ouvindo as histórias. Quantas histórias de pessoas, Pai Santo, que passaram, Pai, inconformados com a sua vida, com a sua rotina, com a sua futilidade, Pai. E eles, inconformados, ousaram, Pai, a orar, ousaram, Pai, buscar, a se consagrar a Ti. E o Senhor desceu na terra, o Senhor desceu nos encontros, desceu nas reuniões e começou, Pai Santo, um avivamento, uma transformação, Pai. Em lugares que jamais ouvíamos falar, mas ali, quando dois se reuniram em Teu nome, o Senhor se faz presente, Senhor. Nós clamamos, Pai, conforme Abacuque 3:2, aviva, Senhor, aviva-nos, Deus. Aviva-nos, Senhor, faz em nosso tempo como nas épocas passadas, Pai, e lembra-te da Tua misericórdia, Pai. Você pode falar com Deus, Deus, eu preciso de um avivamento pessoal, Deus. Eu estou conformado com a minha vida. Fale com o Senhor, fala, Senhor, eu estou conformado com a minha vida. Eu preciso de algo pessoal, meu Deus. Eu não quero viver como estou, meu Deus. Eu não quero viver assim, Pai. Eu preciso de algo pessoal, meu Deus, uma transformação pessoal na minha vida. Fala, Senhor, aviva-me, Senhor, a minha alma. Aviva, Senhor, aviva a minha alma, Senhor. Aviva a minha família, Senhor. Aviva meu corpo, meu Deus. Eu estou me conformado, Senhor. Eu estou conformado, Senhor. Eu quero viver uma transformação. Eu quero viver uma transformação sobrenatural. Eu quero que Deus venha me visitar. Eu quero a visitação do Senhor, Pai, a Tua presença. Em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach, meu Deus, aviva Teu povo aqui, Senhor. Abençoa, Pai, venha visitar, Pai, visita, Espírito Santo, visita Seu povo aqui, Senhor, visita Seu povo aqui, meu Deus, que procura aqui, quem procura, Pai Santo, encontrará o Senhor, Pai. Buscar-me-eis, me achareis quando me procurar de todo o coração, e serei achado de vós, e o Senhor. Fala, Senhor, aviva, Senhor, eu preciso de um avivamento, Senhor Deus, não quero viver do jeito que eu estou vivendo, meu Deus. Eu estou inconformado, Senhor, com a minha situação, estou inconformado, Senhor. Avivamento requer estratégia. Demônios fortes querem acabar com a tua alegria, com a tua vida. O Espírito Santo fala, se posiciona, homem, se posiciona, mulher. É uma batalha diária, uma batalha de gigantes querendo voltar a dominar a sua terra. Fala, Senhor, aviva-me, Senhor. Eu me posiciono, eu coloco ordem a Satanás e seus demônios para que se retire da minha terra, se retire da minha família, se retire da minha casa, se retire da minha empresa, em nome de Yeshua HaMashiach. Fala, Senhor, aviva-me, Senhor. Aviva-me, Senhor. Leva-me de volta para o primeiro amor. Leva-me de volta para o primeiro amor, Senhor. Leva-me de volta para o primeiro amor, Senhor, onde tudo começou, Pai. Onde tudo começou, Pai. Em nome do sobre todo nome de Jesus Cristo de Nazaré, Yeshua HaMashiach. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.